Seguimos com mais movimentações políticas nesta segundona para você. Essa semana deve ser movimentada no Congresso Nacional. A CPMI dos atos de 8 de janeiro deve ouvir amanhã, terça-feira, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Já na quinta-feira, Alan Diego dos Santos Rodrigues, um dos condenados por deixar aquela bomba no aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Ele também deverá ser ouvido. Bom, está previsto que sejam ouvidos, a saber se realmente vão se manifestar. E sobre esse assunto e tantos outros, a gente conversa agora com o senador do Distrito Federal, Isalci Lucas, do PSDB. Senador, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Vamos começar falando então de CPMI, dos atos de 8 de janeiro. A gente tem essas duas indicações que eu destaquei para serem ouvidas, essas pessoas para serem ouvidas nesta semana na comissão, e há uma expectativa de que os trabalhos sejam concluídos no dia 17 de outubro. Mas ainda há muita gente para ser ouvida, conforme a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias. Queria te ouvir, senador, qual análise é possível fazer sobre esses trabalhos? A que conclusão já é possível chegar com o que foi feito até aqui? Bem, desde o início, nós percebemos a parcialidade da relatora. A relatora recebeu uma missão, já tem toda a narrativa pronta e precisa agora fundamentar essa narrativa. Na última reunião, inclusive, fiz questão de ordem com relação ao diálogo que ocorreu entre a assessoria da relatora com o general G. Dias, inclusive levando, anexando perguntas e respostas, combinado, e fiz essa questão de ordem, mas que em princípio não deu nada. Nós estamos aguardando a resposta oficial, porque o presidente deu uma resposta na hora de que não tinha instrumento para afastá-la, mas eu acho que pela questão da impessoalidade, da moral, acho que ela já deveria, inclusive, pedir para sair. Lógico que eles estão com dificuldade de fundamentar isso. Agora vem essa questão da delação premiada do Mauro Cid. É bom lembrar que durante o governo Dilma, quando ela foi impeachmentada, na véspera também, foi consultada as Forças Armadas, o general Vilas Boas declarou isso por diversas vezes. Então, por mais que tenha sido consultado, eu não sei também, porque essa delação premiada, quando você prende a pessoa e pressiona de todas as formas para ele dizer alguma coisa, e ninguém viu, eu particularmente ainda não vi, e vários colegas meus também não viram essa delação ainda, Mas o governo, evidentemente, a base está tentando de todas as formas caracterizar ou buscar argumentos para consolidar essa narrativa do golpe. E o senhor é favorável à convocação ou chamamento do Mauro Cid para, mais uma vez, prestar esclarecimento à CPMI, dado que ele teria dito, como o senhor disse, nós não vimos ainda na delação premiada, que o presidente recebeu do assessor internacional do governo uma minuta golpista e, ao invés de determinar a prisão do assessor ou de denunciá-lo, ele teria levado essa minuta aos chefes das armas para consultá-los a respeito de um eventual apoio, se confirmado, gravíssimo, né, senador? Com certeza, sempre é grave, Mas é exatamente por isso que golpe no Brasil, ou golpe de um modo geral, você tem que ter a força. Não há golpe sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem polícia militar. Aquele pessoal que estava lá no dia 8 jamais poderia ser caracterizado como um golpe, Não tem sentido isso. Tanto é que em 5 minutos, quando a polícia chegou, foi desfeito tudo aquilo. Agora, tem que apurar, mas eles não querem apurar, porque quando o Saulo, que é o adjunto da ABIN, mostrou os alertas, 33 alertas, que avisou ao G. Dias, que era o general responsável pela informação, pelo órgão de segurança do Palácio do Planalto. Na sexta-feira, todos já sabiam. E mesmo no domingo de manhã, 8 horas da manhã, o Saulo falou com o G. Dias no telefone e ele disse, vamos ter problema. Os planos de defesa da esplanada, em 15 minutos após tomar conhecimento de qualquer fato, 25 minutos de deslocamento, todos estariam
na esplanada, seja o Comando Militar do Planalto, seja o BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, seja a Polícia do Exército. Existe um plano escudo que passa para a responsabilidade da União quando está em determinado ponto da esplanada, dos prédios públicos, e nada disso foi acionado. Então, nós queremos trazer para a CPMI, eles não querem, né? Quem recebeu esses alertas? Encaminhou esses alertas para quem? Como é que pode o ministro da Justiça não encaminhar para uma CPI as gravações, as filmagens e dizer que a empresa terceirizada pagou, sendo que no início ele disse que mandaria, se o Supremo autorizasse, o Supremo mandou que apresentasse e ele simplesmente não deu nenhuma atenção para a CPMI. Eu estou dizendo que essa CPI em especial, e eu participei praticamente de todas as CPIs no meu mandato de federal e também senador, nunca vi acontecer o que está acontecendo. Quer dizer, não há sequência nas investigações, não querem apurar a verdade, querem apenas consolidar uma narrativa que já está escrita e todo mundo já sabe o que a relatora vai colocar. Senador, me permita mudar de assunto antes de encerrar a entrevista. Depois que foi feito aquele movimento, aquela tentativa para que o senador Marcos Duval entrasse no PSDB, o que gerou um mal-estar, uma reação do próprio Diretório Nacional da Legenda, muito se falou sobre a possibilidade de o senhor deixar o partido. O senhor já se decidiu a respeito disso? Como é que está a situação? Olha, eu tenho diversos convites de vários partidos, mas eu estou no PSDB desde 97. Na prática, eu tive o cuidado de ligar para a regional, falei com o Vandim, que é o presidente do PSDB do Espírito Santo, falei também com o Ricardo Ferraço, que é o vice-governador. Ambos disseram que tem uma ótima relação com ele e o convidei. Agora, eu particularmente não sabia que Aécio, que o Eduardo Leite, que Beto Richa, que Marconi Perillo tinha realmente restrição ao senador. Mas é evidente que é uma posição da executiva e para consolidar qualquer filiação passa pela executiva. Eu fiz diversos convites a vários senadores. Estamos aguardando nessa semana se haverá ou não a aceitação do convite. Mas bola para frente, eu acho que faz parte isso, mas diversos convites eu recebi. Estou avaliando realmente, né, essa questão também. Mas o interesse inicial é continuar no PSDB. Muito bem. Nós vamos continuar conversando com o senador daqui a pouquinho, não é isso? Então, o senador Isalci Lucas gentilmente vai nos aguardar. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a entrevistá-lo, falar um pouquinho mais sobre a CPMI. Vamos incluir na nossa conversa também os nossos comentaristas Cláudio Dantas e Amanda Klein, que têm perguntas a fazer ao senador Isalci Lucas pelo PSDB do Distrito Federal. Daqui a pouquinho vamos tratar deste e de outros assuntos nesta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan, segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Ok, senador volta daqui a pouquinho para a gente falar sobre esses assuntos que o Colombo já destacou. Tem também a questão do marco temporal e muitas pautas importantes para a gente tratar aqui, senador. Agradeço a gentileza do senhor aceitar ficar mais um tempinho com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter a participação dos nossos comentaristas. Tem muito assunto importante nesta segunda-feira. Continue conosco. Há mais informações agora a respeito da previsão do tempo, só que antes disso, a Paula está até posicionada aqui para falar com a gente já. Paula, segura a onda aí, porque a gente já fez o nosso senador Isalci Lucas do PSDB ficar com a gente até agora para a gente falar sobre outros assuntos com ele, sobre movimentações do Congresso Nacional. O senador está de volta aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui conosco, senador. E já vou anunciar os nossos comentaristas que vão participar desse bate-papo também. Começo com você, Amanda Klein, sua pergunta, por gentileza. Senador, bom dia, prazer em falar com o senhor. Senador, a minha pergunta é mais ampla sobre como fica a oposição nesse momento em que tanto a CPI do MST como a CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro caminham para um fim, né? Dos ataques golpistas tem mais 3 semanas, a da CPI da MST já está na fase de apresentação do relatório por Ricardo Salles. Eram bastiões que seriam usados pela oposição justamente para fustigar o governo, mas isso funcionou muito pouco. Até na CPI do MST, que era toda ocupada
ocupada por gente da oposição, por bolsonaristas raiz, como se convencionou chamar, mesmo essa CPI no final acabou esvaziada. E a CPMI dos ataques de 8 de janeiro não conseguiu fazer prevalecer a sua versão de que não foi uma tentativa de golpe, o 8 de janeiro, e de que houve omissão deliberada do governo federal. Como a oposição vai se comportar a partir de agora? Que espaços ela deve encontrar para atuar? Bem, em primeiro lugar, é muito ruim quando você tem um instrumento importante como a CPMI, CPI, não é? Que é um instrumento da minoria sendo sequestrado por uma maioria. E, evidente, se daqui para frente continuar dessa forma, é melhor extinguir a CPMI, porque a CPMI é exatamente para ser investigado e realmente conduzido pela minoria. Mas temos aí, acho que não precisa, esse governo não precisa muito de adversário, não é? Eu que já o conheço durante os meus mandatos como deputado federal, e o modus operandi é o mesmo, as coisas não vão acontecer exatamente o que aconteceu, não é? Com relação ao que participei na Petrobras, no CARF, na Lei Rouanet, não é? No BNDES. Então, a gente tem, evidentemente, muita preocupação com essa sintonia do Executivo com o Supremo, não é? O diálogo que existe toda vez, principalmente na área tributária. O Fernando Haddad não sai, não é, do Supremo para buscar arrecadar cada vez mais, o Supremo cada vez interferindo, não é, legislando, né, nas interpretações que ele está dando aí. Veja agora o marco temporal, uma discussão que nós estamos fazendo já há algum tempo no Congresso Nacional, né? Já votamos recentemente na CCJ, e aí vem o Supremo e toma uma decisão totalmente inoportuna, né? Nós vamos agora, essa semana, buscar a votação do marco temporal, né? Vamos obstruir se necessário, mas nós não vamos deixar o Supremo da forma como está, como já fizemos a PEC da descriminalização das drogas, vamos fazer alguma coisa relacionada também, já fizemos, aliás, plebiscito e tal, já tem muita coisa encaminhada com relação ao aborto, não é? Nós não podemos deixar o Supremo, com o aval, inclusive, do Executivo, tirar o espaço que é do Legislativo, né? Quem faz a legislação é o Legislativo, não pode ser jamais o Supremo Tribunal Federal. Senador, o Cláudio Dantas também está por aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Diga lá, meu amigo. Bom dia, senador. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Duas coisinhas rápidas. Uma, na CPMI do 8 de janeiro, a oposição pretende apresentar um relatório paralelo também, como está acontecendo com os governistas lá do MST. E a segunda pergunta em relação ao PSDB. Recentemente saíram informações de que o governo poderia abrir espaço para a Federação PSDB Cidadania. O partido soltou uma nota dizendo que não tinha interesse em integrar e o Lula até riu, né, dessa nota quando foi questionado pela imprensa. Está faltando identidade do PSDB. Essa movimentação agora é uma tentativa de tentar restabelecer o protagonismo do partido numa eventual oposição, justamente quando a oposição está mais fragilizada? Bem, com relação ao 8 de janeiro, com certeza, né, nós faremos um relatório independente. Eu, particularmente, sempre fiz, em todas as CPIs que participei, o PSDB sempre apresentou um relatório independente, e é o que eu vou fazer. Agora, é evidente que, com relação ao PSDB, o PSDB fez recentemente, e está em processo de eleição, foi feita toda uma conversa com as militâncias regionais, nacionais também, falando com os ex-presidentes e também com essa juventude, com as mulheres, tiveram um papel fundamental, e foi feito um congresso recentemente, dando uma nova cara, uma nova proposta, não é? Algumas diretrizes interessantes, e que será apresentado para a sociedade. Já começa a ser colocado na mídia e também, não é? Foi feita uma carta aberta, mas o PSDB já se posicionou. O PSDB é oposição a este governo. Não há a mínima condição, não é, de participar deste governo. A gente está conversando com o senador Isalci Lucas, do PSDB, a quem eu agradeço demais a entrevista nesse começo de semana. Falamos sobre tantos temas importantes, senador. Desejo uma ótima semana de trabalhos da CPMI e também de outras pautas que seguem no Congresso Nacional. O senhor é sempre muito bem-vindo para voltar e nos trazer atualizações. Boa semana, bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado, um abraço a todos. Bom dia, obrigado.